alcançamos todo mundo. Aleluia. E não devemos olhar com esse olhar, mas nós somos aqueles que vão fazer a diferença, onde Deus vai usar para um propósito. Aleluia. Levantar a muitos. Amém? Pegue a Bíblia Sagrada, a palavra do nosso Senhor Jesus. Abre no livro de Abacuque, capítulo de número 2. Se você abrir no Novo Testamento em Mateus, você vai voltando. Mateus, Malaquias, Zacarias, Ageu, Sofonias, e aí vem Abacuque. Capítulo de número 2, versículo de número 11. Abacuque 2, versículo de número 11. Se eu fosse dar um título, eu daria o título de A Pedra que Clamará da Parede. E vamos entender por que esse título. Aleluia. Glória a Deus. Deus foi fiel. Abacuque, aleluia. Capítulo 2, versículo de número 11. Diz assim: pois a pedra clamará da parede, e a trave do madeiramento lhe responderá. Aleluias. Pois a pedra clamará da parede, e a trave do madeiramento lhe responderá. Vamos entender um pouco daquilo que o profeta aqui, Abacuque, quis falar a respeito disso. Abacuque, se a gente for pegar algo a respeito da vida desse homem, não vamos, se a gente for buscar, a gente não vai conseguir achar qual era a condição social que ele tinha, se ele tinha família ou não. A Bíblia não fala. A Bíblia fala que ele era um contemporâneo de Jeremias. Contemporâneo quer dizer semelhante, ou da mesma época. E quando ele falou essa palavra, o povo de Deus estava passando por uma situação a qual nós passamos hoje, que é o esfriamento espiritual, aflições, dores. Aleluia. E no meio de tudo isso, ele era um profeta que era inconformado. A Bíblia não fala isso? Romanos 2 diz: não seja conformado. Ou seja, eu estou falando para mim e para você: não se conforme. Não se conforme com o que você vê. Não se conforme com o que você vive. Mas clama a Ele, porque Ele pode mudar a dor em saúde, a tristeza em alegria, a pobreza em prosperidade. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A doença em cura. E este homem, ele vivia numa época onde as pessoas espiritualmente estavam se afastando de Deus. Existia uma idolatria, existia uma pobreza, uma opressão. E aí ele levantava um clamor diante de Deus, de tal ponto que ele ficava indignado. Mas a Bíblia, se você pegar esta palavra em Abacuque, você vai ver que ele orava, mas Deus não respondia. E Deus não respondia, não era porque não estava ouvindo a oração do profeta, não era porque ele não queria responder, porque a oração que eu e você vamos fazer, mas Deus tem um tempo certo. Nem sempre é na mesma hora, nem mesmo Deus age no mesmo instante. Aleluia. Há pessoas que agem com injustiça em nossas vidas.
E muitas vezes essa justiça não vai acontecer amanhã. Mas então Deus está dando um tempo para que essa pessoa venha se arrepender. Porque vai chegar um dia que Ele vai julgar toda a injustiça. Todo aquele que agiu com impiedade. Aleluias. Glória a Deus. E quando vemos aqui, aleluias, a pedra que crama na parede, a trave, aleluias, glória a Deus, do madeiramento lhe responderá. Aleluias. E aí eu fui buscar algumas coisas. Essa pregação de Abacuque aqui tem a ver com os nossos dias de hoje, o qual vivemos atual. Porque tudo que está acontecendo relacionado, aleluias, ao momento profético da igreja vive nos tempos de hoje, a gente vê a palavra de Deus se cumprindo, as profecias se cumprindo, a gente vê desastre, a gente vê terremotos, a gente vê rumores de guerra, a gente vê as coisas de Deus acontecendo conforme Ele prescreveu de Sua palavra. Assim também esse homem de Deus, ele viu acontecer. Ele viu acontecer aquilo que ele clamava, a qual ele não teve resposta no tempo que ele queria. Mas Deus mandou a resposta. Assim como Deus também mandou uma resposta para o ser humano, a qual vivia uma vida afastada do Senhor, quando Adão ali se entregou ao pecado junto com a sua esposa. Jesus veio sem o homem ter clamado, mas para o propósito de Deus. Aleluia. Quando nós falamos isso, quando nós observamos este mundo, como o louvor que as irmãs cantaram aqui, se a gente olhar, os valores estão se invertendo. Aquilo que é certo se tornou errado, e o que é errado se tornou certo. E isso não é diferente do que acontecia nessa época aqui do profeta Abacuque. Isso também se perdeu. O pobre era injustiçado. Os ímpios reinavam, faziam tudo o que queriam fazer. E não havia justiça aos olhos daqueles que estavam olhando para Deus. Mas Deus, como eu já disse, Ele tem o tempo certo de responder. Oh, aleluia, Aleluia. Deus. O próprio Davi, em Salmo 73, ele diz que ele viu os ímpios em sua soberba prosperando, e ele, por ver eles prosperando e a vida que eles tinham, que era uma vida teoricamente boa, porque quando nós falamos cristão tem a ver com renúncias. Isso vai trazer o quê? Uma dificuldade. Uma dificuldade a qual Jesus, Ele nos ajuda a carregar essa cruz. Amém. E se nós formos olharmos para a vida aparentemente daqueles que estão lá fora, aparentemente é uma vida teoricamente boa. Davi estava olhando com esses olhos, vendo a vida boa que ele levava, não tinha perseguição, era mil maravilha. É a palavra de Deus, se você pegar esse Salmo 133, você vai ver Davi falando assim, que ele queria ir para os caminhos dos soberbos. Mas a palavra de Deus fala que ele orou a Deus e falou para o Pai firmar os pés dele na sua casa. De Deus, aleluia, Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Então, vamos buscar algumas coisas aqui. Aleluias. Glória a Deus. E diz assim, a respeito desse texto: a igreja sabia que esse tempo chegaria. Aleluias. Que é o tempo do esfriamento, o tempo da falta de temor, o tempo das pessoas não acreditar. E o próprio lá em Cantares fala disso. Antes refresque o dia e fuja as sombras. Volta, amado meu. Está escrito lá em Cantares 2,17. Chegamos, aí eu fui buscar aqui e fala assim: chegamos a esse tempo
tempo que impera as trevas, e suas consequências são a falta de temor a Deus, o que gera a injustiça, a desigualdade social, as enfermidades da mente e do corpo, o desemprego, a insegurança, o medo. E aí eu fui buscar o que tinha a ver aquilo que o profeta falou sobre a pedra e o madeiro. E tudo aponta para o Senhor Jesus Cristo. Diz assim: a igreja, ou seja, nós, a igreja é a pedra que clama: até quando, Senhor? É como eu falei, na injustiça você pensa tantas coisas. Até quando, Senhor, continuar passando por isso? Até quando o Senhor vai permitir que o justo continue nessa injustiça comigo? Mostra que eu sou seu servo. E como eu falei, tem situações que Deus não vai, Ele vai ouvir, mas Ele vai responder no mesmo instante. Como Davi falou ali em Salmo 73. Quando ele falou: Senhor, os soberbos ali prosperam, e eu estou aqui sofrendo. E Deus mostrou para ele a recompensa que seria daqueles que viviam daquela forma. Que era aquilo que Deus fala: afastado de mim, vós que praticou a iniquidade. A palavra de Deus fala que Davi, ele não ficou conformado com a situação, mas ele sentiu uma paz de que estava no caminho certo. E ele começou a orar pedindo para que Deus mudasse o coração daquele povo que vivia na injustiça, longe da presença de Deus. Aleluia. Eu fui buscar aqui, chegando a voz para ele, a pedra viva reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedra vivas, sois edificado casa espiritual. Ou seja, eu e você somos uma casa espiritual. Eu e você somos sacerdotes santos, para oferecer sacrifícios espirituais. Eu e você estamos na presença de Deus. Isso é um sacrifício espiritual. Nós estamos ouvindo a Deus. Estamos renunciando muitas coisas desse dia que sobreveio para nos fazer parar, para a glória e honra do nosso Deus. Sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Isso está escrito lá em 1 Pedro 2, versículo 4 e 5. E aí, a trave responderá ao madeiro. Aleluia. O que o profeta quis dizer com isso? A pedra, entendemos que é a igreja, somos nós, que devemos clamar. Mas o que tem a ver esse madeiramento? A trave do madeiramento responderá. E aí eu fui buscar, para ver aqui o que o profeta aqui queria falar. E está assim: lá na cruz do Calvário, Jesus respondeu ao clamor do profeta. Que profeta? Abacuque. Jesus mesmo diz que tudo que aconteceu, que ele fez e que vai acontecer, aponta para aquilo que os profetas falaram. Jesus fez aquilo que os profetas profetizaram. E aí diz assim: lá na cruz do Calvário, Jesus respondeu ao clamor do profeta, respondeu ao clamor da alma daqueles que esperam a justiça, e tem respondido a todos os dias o clamor da igreja fiel. E aí eu fui buscar um pouco. Aleluias. O que tem a ver esse ato de Jesus com o ato que Adão fez lá no Éden? Aí tá, fui buscar, diz assim: no Éden, o primeiro Adão se escondeu atrás da árvore. E não foi isso que aconteceu quando ele comeu do fruto? Ele não resolveu se esconder, ficou envergonhado.
Aleluia. Esta árvore representa atrás do madeiro. Atrás do madeiro. Mas de diferente modo de Adão, a Bíblia vai dizer que no Getsemane, Jesus se colocou à frente do madeiro. Ele não se escondeu. Ele não ficou atrás do madeiro. Mas ele foi à frente do madeiro por mim e você. Aleluia. Ele se colocou à frente do madeiro, suportou todas as coisas em seu favor. Tudo que o homem não conseguia vencer, Jesus, ele venceu. Por isso, o que é de impedimento para nós? Se Jesus ele venceu, ele não se escondeu. Muitas das vezes, quando nós estamos fracos, o que nós quisermos falar para Deus? Eu não vou hoje porque eu estou muito fraco, ou porque eu estou muito cansado. Mas é aos pés de quem que nós temos a força para conseguir? É de Jesus ou é da nossa fraqueza? Ou é do nosso desânimo? Por isso que nós temos que estar colocando nos pés daquele que é a nossa fortaleza, aquele que vai nos fazer prosseguir e não viver uma vida escondido. Aleluias. Ainda mais um pouquinho. Diz assim: desde o madeiramento, Jesus respondeu: está consumado. Ele venceu tudo pelo homem. Agora basta esperar na comunhão, que ele muito em breve virá buscar a sua igreja. Aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, Deus poderoso. O mais tremendo que Jesus na cruz, ele morreu de braços abertos. E eu fui buscar o nome Abacuque, significa abraço. Olha só que como tudo aponta para Jesus. Ou seja, o Senhor abraça a sua igreja e tem uma palavra de conforto, de carinho, de refrigério, de força para a igreja continuar prosseguindo e esperando, porque em breve aquele que vai ter que vir virá. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus de maravilha. Está escrito lá em Hebreus 10, 36, capítulo 10 de Hebreus, versículo 36 e 38a. Diz assim: porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda há um pouquíssimo de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará, mas o justo vive da fé. Da confiança que aquele que prometeu que vai voltar virá. Aleluia. A palavra de Deus vai dizer que os seus braços não estão escolhidos, mas está aberto. Aberto para quem quiser chegar. Aleluia. Glória a Deus. Para a gente finalizar. Aleluia. Quando ouvimos falar de pedra, e não podemos deixar passar isso em branco. Abre Mateus. Mateus, para a gente finalizar. Aleluia. Mateus, capítulo de número 16. Olha que algo tremendo. Aleluia. Mateus 16. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 16, versículo de número 13. Mateus 16, 13. O título diz assim: a declaração de Pedro sobre Jesus. Diz assim:
Aqui é o versículo 19. Vindo Jesus às regiões de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E eles disseram: alguns dizem, é João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, um dos profetas. Disse-lhe ele, ou seja, Jesus disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse: tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu e disse: abençoado és tu, Simão Bar-Jonas, pois carne e sangue não revelaram isto a ti, mas o Pai que está no céu. E eu também te digo que tu é Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque eu darei as chaves do reino do céu, e tudo quanto ligarem aqui na terra será ligado no céu, e tudo que desligarem aqui na terra será desligado no céu. Essa é a chave que Deus deu. Por isso que eu e você somos a igreja, esta pedra. Nós temos a chave para que Deus possa mudar esta nação. É a oração. Não deixe de orar. Não se conforme com as situações, não se conforme com as tempestades, com aquilo que acontece na sua vida, mas seja uma pessoa inconformada. O profeta aqui era um homem conformado, de tal ponto que ele questionava Deus: até quando, Senhor? Até quando? E o Senhor respondeu, o profeta. Ele cumpriu desde os profetas aquilo que o Pai otorgou. Por isso que aqui você pode ver que interessante. Quem eles pensam que eu sou? Aí um diz João, Elias, um dos profetas. E o profeta Abacuque estava falando de Jesus. Assim como João falou de Jesus e preparou o caminho, assim também eu e você como igreja, nós temos falado de Jesus. É como a palavra de Deus diz, uma pedra preciosa que foi rejeitada, mas não para seus escolhidos. Para alguns Jesus é pedra de tropeço, mas para nós é pedra da salvação. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. E ele diz para mim e para você: eu coloquei uma chave. Eu coloquei uma chave. Glória a Deus. Aquilo que o homem não pode, ele pode fazer. Glória a Deus. O nosso clamor, a Bíblia fala que a oração do justo pode unir as suas eficácias. Aleluia. No mundo nós vemos dizendo que essa geração ela não vai ser salva. E o nosso pensamento como pedra da igreja de Cristo tem que ser o contrário. Não podemos nos conformar com os jovens desta vida de promiscuidade, mas temos que clamar, orar, para que Deus possa suscitar Samuéis nessa nação, para que Deus possa suscitar Daniel no meio dessa nação, para que venha renunciar aos manjares, às vontades, como Daniel renunciou no seu tempo, como Samuel viveu dentro da casa de Deus. Pode muitos desses jovens não ter crescido, vivido dentro da casa de Deus, mas uma oração pode mudar isso. Um clamor pode transformar isso. A Bíblia fala que o pai permitiu que o filho ficasse com a bênção fora da presença dele. Mas eu vejo que aquele pai não estava conformado, mas aquele pai estava orando no seu coração: guarda meu filho lá fora,
que através de tudo aquilo que ele vai viver, que eu sei, os perigos que ele vai enfrentar, não deixa que ele venha morrer nessa vida, mas use todas as situações para que ele venha aprender que maior que as bênçãos que ele pode ter lá fora é ele estar na presença do Pai, é ele estar na mesa do Pai, porque o Pai é aquele que veste, o Pai é aquele que tem um anel da aliança, o Pai é aquele que te dá um chinelo, que a sandália, para que eu e você venha propagar o Evangelho da paz, o Evangelho que traz renúncia, o Evangelho que é luz em meio às trevas, em meio à escuridão. Jesus, ele mesmo diz que ele era aquele que veio trazer a luz às trevas, e as pessoas preferiram mais as trevas do que a luz. Mas a palavra de Deus vai dizer que, aleluias, que as trevas não é maior que a luz. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Para finalizar, aleluias, aleluias, glória a Deus, aleluias. Diz assim a palavra de Deus, 16:4 de Mateus: uma geração perversa, adúltera, procura um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Não é assim que a gente vê no mundo de hoje? Tanto tempo que eu estou ouvindo falar da volta de Jesus. O próprio Lucas Neto, ele falou, minha avó falava da volta de Jesus, meus bisavós falavam da volta de Jesus. Eu já tenho tantos anos e até agora Jesus não voltou. A Bíblia fala de um pouquíssimo de tempo, e aquele que tarda virá. Ele tarda porque ele quer salvar a muitos. Ele tarda porque ele está dando a oportunidade de muitos serem salvos, ser alcançado. Ele ainda está com seus braços abertos. Mas a Bíblia também vai dizer que um dia essa porta da graça vai se fechar. E aquele que está com os braços abertos, um dia esses braços não estarão mais abertos, estará fechado. E para que muitos só vão entrar e poder entrar e estar nesses braços, perdendo a sua própria vida, aqueles que ficarem aqui nessa terra. Por isso que ele está tardando. Por isso que ele tardou e não respondeu o profeta Abacuque. Porque se ele fizesse justiça naquela época, ele teria que matar, ele teria que exterminar. Por isso que ele tardou em responder. Ele estava dando oportunidade para que as pessoas mesmo se arrependerem. Assim foi nos tempos de Noé também. 100 anos durou a pregação de Noé falando do dilúvio, pedindo que o povo se arrependesse. Eles não acreditaram, preferiram se casar, viveram a vida de festa, de carne, de vinho, e não ouviram o profeta até que veio o dilúvio. Infelizmente, muitos só vão abrir os olhos quando vir Jesus, quando a igreja foi arrebatada, quando sumirem muito dessa nação. Aleluias, glória a Deus. Mas eu e você, como igreja, nós temos a chave que esses mesmos profetas tiveram, que é a oração. A oração de tudo que nós pedimos ao Pai, segundo a vontade dele, ele fará. E a vontade do Pai é que nenhum se perca. Glória a Deus. Por isso que eu e você, independente do que a gente vê lá fora, vamos orar. Vamos depositar nossa confiança no Deus que pode fazer todas as coisas. Porque um dia nós também estávamos lá fora. E hoje nós estamos aqui, somos fruto de uma oração. Alguém orou pelas nossas vidas. E hoje em dia nós estamos aqui. E somos fruto, a própria Bíblia fala para enterrar. Porque se passar daqui, já não é mais Deus. A Bíblia fala que o trabalho de Jesus daria fruto. E que frutos são esses? Todos aqueles que têm se alinhado ao Evangelho. Todos aqueles que têm crido nele, que têm feito uma aliança em Jesus Cristo. O trabalho
doloroso de Jesus na cruz está gerando fruto para o mundo afora. Muitos aceitando a Ele, muitos renunciando a Ele, vivendo uma vida de uma forma que Ele venha se agradar. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Essa é a palavra de Deus. Aleluia. Para você ver como nós temos que tomar cuidado. Isso nós não devemos se conformar. Eu lancei uma palavra numa plataforma. E aí um rapaz